Minha sogra me baniu do jantar, eu caí na risada e pedi uma mesa à dona, porque a dona era eu. Sou Morgan, 29 anos, consultora de restaurantes que construí minha carreira do nada. Esta noite deveria ter sido simples, apenas um jantar no Lumiere, o restaurante mais elegante da cidade, para o aniversário de casamento da minha sogra Diane. Mas quando cheguei, algo estava errado. A mesa estava cheia, todos os lugares ocupados, e os olhos de Diane brilhavam de satisfação. Nenhum lugar para mim. Oh, querida, disse ela com um sorriso irônico, talvez um lugar mais econômico seja melhor para você. Senti minhas bochechas queimarem, então me lembrei exatamente de quem eu era. Comecei a rir. Meu relacionamento com Diane foi problemático desde o momento em que conheci seu filho Ethan durante nosso segundo ano da faculdade. Estávamos fazendo o mesmo curso de administração, formando dupla para um projeto de um semestre. Eu estava lá com uma bolsa parcial, trabalhando em 3 empregos de meio período para cobrir o resto. Ethan, por outro lado, dirigia um BMW que seus pais lhe deram de presente de 18 anos e morava em um apartamento fora do campus que eles pagavam. Nada disso importava para mim. O que chamou minha atenção foi sua gentileza, como ele se oferecia para estudar com colegas que estavam com dificuldades, como ele fazia trabalho voluntário no banco de alimentos do campus, e como ele nunca uma vez me fez sentir inferior quando eu tinha que remarcar nossas reuniões do projeto por causa dos meus horários de trabalho. Ele não era nada parecido com o garoto rico mimado que eu inicialmente havia assumido que ele fosse. Nos apaixonamos gradualmente durante sessões de estudo regadas a café e conversas noturnas sobre nossos sonhos. Eu queria revolucionar restaurantes em dificuldades, tendo crescido ajudando no restaurante da minha tia que eventualmente fechou devido à concorrência das redes. Ethan queria usar a riqueza e conexões da família de maneiras mais significativas do que apenas acumular mais riqueza. A primeira vez que Ethan mencionou conhecer seus pais, eu estava nervosa mas animada. Eles vão te amar, ele me assegurou apertando minha mão. Como não amariam? Diane Preston vivia em um mundo de membros de clubes, galas beneficentes e hierarquias sociais. A casa deles era uma colonial espaçosa com jardins bem cuidados e uma garagem para 3 carros, abrigando veículos que valiam mais que toda a casa da minha infância. Quando Ethan me apresentou, o sorriso de Diane nunca chegou aos olhos. Morgan, esse é um nome interessante para uma garota, disse ela, me examinando como se eu fosse um espécime sob um microscópio. E o que seu pai faz? Ele é mecânico, respondi orgulhosamente. Tem sua própria oficina agora, mas começou como aprendiz logo depois do ensino médio. O ligeiro estreitamento de seus olhos me disse tudo o que eu precisava saber. Durante o jantar, ela me bombardeou com perguntas projetadas para destacar nossas diferenças de classe, onde eu passava as férias quando criança. Em lugar nenhum. Não podíamos pagar férias. A que clubes eu pertencia? Nenhum, a menos que você conte o time de debate, onde eu planejava fazer estágio. Onde quer que me contratasse e trabalhasse em torno dos meus outros empregos. Ethan não notou nada disso, ou se notou, não reconheceu as indiretas sutis. Seu pai, Harold, foi mais gentil, fazendo perguntas genuínas sobre meus estudos e parecendo impressionado com minha ética de trabalho. Mas Diane havia feito sua avaliação. Eu não era boa o suficiente para ela. Nos próximos anos, conforme Ethan e eu nos aproximamos, as táticas de Diane evoluíram. Ela se esquecia de me convidar para eventos familiares, depois agia surpresa quando Ethan me levava mesmo assim. Ela fazia comentários sobre como era refrescante que eu não me preocupasse com aparências logo depois que eu havia me esforçado para me vestir bem. Ela sugeria caminhos de carreira que levariam Ethan para longe da nossa cidade e de mim. Depois da formatura, consegui um emprego em uma empresa de consultoria de restaurantes, começando do zero mais rapidamente provando meu valor. Eu entendia tanto o lado comercial quanto o lado de atendimento dos restaurantes de uma forma que meus colegas mais privilegiados não conseguiam. Aos 27, estava lidando com contas importantes independentemente, viajando para ajudar estabelecimentos em dificuldades a se reinventarem, encontrar seu valor único e se tornar lucrativos novamente. Ethan e eu nos casamos quando tínhamos 26 anos, apesar da sugestão de Diane de que estávamos nos apressando. O casamento foi menor do que ela queria para seu único filho, mas foi perfeito para nós. Ethan havia se juntado à empresa de investimentos do pai, mas focava em apoiar pequenos negócios e startups éticas. Compramos uma casa modesta mas adorável, determinados a fazer nosso próprio caminho em vez de depender do dinheiro da família dele. Diane nunca perdia uma oportunidade de me lembrar da minha origem. Em cada reunião familiar, ela encontrava maneiras de mencionar suas amigas do clube, suas férias luxuosas, suas conexões com famílias proeminentes. Tudo enquanto me dava aqueles olhares que diziam, este é um mundo ao qual você nunca pertencerá verdadeiramente. Ethan às vezes notava e tentava redirecionar a conversa, mas na maioria das vezes, perdia completamente o subtexto. Mamãe é só mamãe, ele dizia quando eu apontava seu comportamento depois. Ela não quer dizer nada com isso. Era nossa única fonte real de conflito, sua incapacidade ou relutância em ver como sua mãe me tratava. No mês passado, Harold havia ligado para nos convidar para a celebração do aniversário deles no Lumiere, o restaurante mais exclusivo da cidade, com uma lista de espera de 6 meses para reservas.
Eu havia realmente feito algum trabalho de consultoria para eles recentemente, ajudando-os a atualizar seu modelo de atendimento e refinar suas ofertas de menu, mas nunca havia mencionado isso para Diane ou Harold. Não era sobre guardar segredos. Simplesmente nunca surgiu, e eu não queria parecer que estava me gabando. Adoraríamos ir, disse para Harold, genuinamente ansiosa para experimentar o restaurante como uma convidada em vez de consultora. Uma semana antes do jantar, Ethan recebeu uma ligação de emergência de seu maior cliente. Eles precisavam dele em Chicago imediatamente para o que provavelmente seria vários dias. Você ainda deveria ir ao jantar, ele insistiu enquanto fazia as malas. Papai se esforçou muito para conseguir essa reserva, e eles estão esperando nós. Tem certeza? Você sabe como sua mãe pode ser quando você não está por perto para amenizar. Vai ficar tudo bem, ele prometeu, me beijando para se despedir. Talvez esta seja uma chance para vocês duas se aproximarem um pouco. Passei horas me arrumando para o jantar, escolhendo um vestido preto sofisticado no qual havia investido para eventos profissionais, arrumando meu cabelo em um coque elegante, aplicando maquiagem que estava polida mas não exagerada. Eu queria me encaixar, mostrar a Diane que eu poderia navegar em seu mundo com graça. Quando parei em frente ao restaurante, respirei fundo. Apenas uma noite, disse para mim mesma. Você consegue aguentar Diane por uma noite. Se ao menos eu soubesse o que ela havia planejado. O Lumiere ocupava o último andar de um dos edifícios mais históricos da cidade, com janelas do chão ao teto oferecendo vistas panorâmicas do horizonte. O elevador se abria diretamente no restaurante, onde um anfitrião de smoking ficava atrás de um elegante pódio feito de uma única peça de nogueira. Boa noite, senhora. Tem reserva? Ele perguntou com perfeito profissionalismo. Estou com o grupo Preston, respondi. Para o jantar de aniversário de Harold e Diane. O reconhecimento brilhou em seus olhos. Ah, sim, por aqui. Enquanto seguia pelo restaurante pouco iluminado, admirei o luxo discreto, as luminárias de vidro soprado à mão, as obras de arte originais nas paredes, as montagens de mesa impecáveis. Cada mesa estava posicionada para criar uma atmosfera íntima enquanto ainda oferecia vistas estelares. O murmúrio suave de conversas e o tinir ocasional de cristal fino criavam uma trilha sonora sofisticada. Avistei a mesa dos Preston antes de chegarmos até ela. Harold e Diane, a irmã de Ethan, Raquel, e seu marido Colin, o irmão de Harold, William, e sua esposa Margaret, e dois casais que reconheci como amigos de longa data da família. Eles estavam sentados em uma das melhores mesas da casa, perto das janelas com uma vista desobstruída das luzes da cidade. Harold me viu primeiro e se levantou com um sorriso caloroso. Morgan, que bom que você pôde vir. Todos se viraram para olhar para mim, e imediatamente notei que algo estava errado. A mesa estava posta para exatamente 10 pessoas, e todos os 10 lugares estavam ocupados. Morgan, disse Diane, sua voz pingando falsa preocupação. Eu não estava esperando você. Olhei ao redor da mesa confusa. Harold nos convidou há semanas atrás. Ethan teve que ir para Chicago a trabalho. Mas ele insistiu que eu ainda deveria vir. Oh, querida, Diane respondeu, tocando seu colar de pérolas. Quando Ethan ligou para dizer que não poderia vir, naturalmente assumi que você também não viria. Quero dizer, é nossa celebração familiar. Ela enfatizou a palavra família de forma bem sutil. Dei seu lugar para os Anderson, ela continuou, gesticulando para um casal que eu não reconhecia. Eles acabaram de voltar da Europa, e tínhamos tanto para conversar. Não achei que você se importaria, especialmente sem Ethan aqui. A mesa ficou desconfortavelmente silenciosa. Raquel olhou para baixo para seu prato, claramente constrangida. A testa de Harold se franziu em confusão. Tenho certeza de que podemos apertar mais uma cadeira, ele sugeriu, começando a procurar um garçom. Oh, não acho que isso funcionaria, Diane cortou suavemente. Estamos com uma mesa completa como está, e você sabe como o Lumiere é rigoroso com seus arranjos de lugares, códigos de incêndio e tudo isso. Ela me deu um sorriso que não chegava aos olhos. Talvez em outra ocasião, querida. O calor do constrangimento subiu pelo meu pescoço. Todo mundo estava olhando agora, esperando para ver como eu reagiria. Peguei Colin, marido de Raquel, escondendo um sorriso atrás de sua taça de vinho. Talvez um lugar mais econômico seja melhor para você esta noite, Diane sugeriu, sua voz doce mas seus olhos frios. Há um bistrô charmoso na rua que ouço dizer que é bem acessível. A implicação era clara. O Lumiere era para pessoas como eles, não pessoas como eu. Naquele momento, me senti como a garota bolsista novamente, a filha do mecânico que não pertencia ao mundo de privilégio e prestígio deles. Pensei em todas as vezes que Diane havia me excluído sutilmente, todos os pequenos comentários e esquecimentos projetados para me lembrar do meu lugar. Esse era apenas o exemplo mais descarado ainda. Entendo, disse baixinho, lutando para manter minha voz firme. Harold pelo menos teve a decência de parecer desconfortável. Diane, certamente podemos. Está realmente tudo bem, ela interrompeu. Morgan entende, não é, querida? Essas coisas acontecem. Fiquei ali, dolorosamente consciente de cada segundo que passava, dos olhares de pena de alguns e da satisfação mal disfarçada de outros. Pensei em simplesmente ir embora, em ligar para Ethan chorando do carro, em nunca mais me sujeitar à crueldade de Diane.
Lembrei de algo similar acontecendo no Natal 2 anos atrás, quando Diane havia, acidentalmente me excluído da foto da família, e no chá de bebê de Raquel no ano passado, quando meu convite misteriosamente se perdeu no correio, até Ethan especificamente perguntar por que eu não havia confirmado presença. Isso era diferente, porém. Essa era humilhação pública deliberada. Essa era Diane me mostrando de uma vez por todas que eu não pertencia à mesa dela, literal e figurativamente. Podia sentir lágrimas ameaçando, minha garganta apertando com o esforço de segurá-las. Eu não daria a ela a satisfação de me ver chorar. Não daria. E então algo mudou dentro de mim. Uma memória surgiu, uma que mudou tudo sobre a situação. Enquanto estava ali processando a exclusão calculada da minha sogra, minha mente voltou a 6 meses atrás. Havia sido chamada para fazer consultoria para um restaurante requintado em dificuldades que havia recentemente mudado de proprietário. Suas reservas haviam caído 30% e as avaliações estavam se tornando cada vez mais críticas. Esse restaurante era o Lumiere. James Bennett, o novo proprietário e chefe executivo, estava desesperado quando minha empresa nos conectou. Ele havia investido suas economias de uma vida e assumido dívidas significativas para comprar o que uma vez foi o principal estabelecimento gastronômico da cidade, apenas para vê-lo fracassar sob sua administração. Não entendo. Ele me disse durante nossa primeira reunião nesta mesma sala de jantar. Treinei em Paris. Minhas habilidades técnicas são impecáveis. Por que as pessoas não estão vindo? Passei 3 semanas no Lumiere observando operações, entrevistando funcionários, analisando feedback de clientes e revisando suas finanças. Os problemas eram sutis mas significativos. O menu havia se tornado previsível, o atendimento excessivamente formal e frio, a carta de vinhos cara demais e sem inspiração. Mais importante, James estava tentando replicar a visão de seu predecessor em vez de estabelecer a sua própria. Você não está se conectando com seus clientes. Expliquei durante nossa apresentação final. Eles não estão experimentando sua paixão ou sua história. Eles estão recebendo comida tecnicamente perfeita em um ambiente bonito, mas não estão recebendo você. Juntos reformulamos tudo, desde as descrições do menu até os protocolos de treinamento dos garçons. Ajustamos a iluminação, atualizamos a seleção musical e criamos pratos especiais que mostravam o histórico e visão únicos de James. Até ajudei ele a criar relacionamentos com fazendeiros e artesãos locais para obter ingredientes únicos que contavam uma história. Em 2 meses, as reservas haviam aumentado 40%. Em 4 meses, estavam com reservas esgotadas por 6 meses de antecedência. E o prato de frutos do mar especial de James havia sido destaque em uma revista culinária nacional. Desenvolvemos uma amizade através do processo. James até me convidou de volta várias vezes para novos itens do menu e dar feedback. Na última vez que estive aqui, apenas 3 semanas atrás, ele havia insistido em dar o nome de um coquetel em minha homenagem, o Morgan, uma mistura sofisticada de bourbon, bitter e xarope de cereja caseiro que equilibrava perfeitamente doçura e força. E agora aqui estava eu, sendo informada pela minha sogra que eu não pertencia a este mesmo restaurante. Um sorriso lento se espalhou pelo meu rosto conforme o absurdo da situação me atingiu. Diane não fazia ideia da minha conexão com o Lumiere. Ela havia escolhido este local especificamente para destacar a diferença em nossos mundos, nunca imaginando que eu havia desempenhado um papel crucial em torná-lo o que era hoje. Eu poderia ter simplesmente ido embora, como ela claramente esperava que eu fizesse. Poderia ter ligado para Ethan e criado um conflito familiar. Em vez disso, fiz uma escolha diferente. Com licença por um momento, disse calmamente, me afastando da mesa antes que qualquer um pudesse responder. Caminhei diretamente para o balcão de recepção onde o maitre Michael estava revisando reservas. Ele olhou para cima quando me aproximei, reconhecimento imediatamente iluminando seu rosto. Senhora Wells, que prazer vê-la novamente. Está aqui para se encontrar com o chefe James? Na verdade, Michael, estou aqui para o jantar de aniversário dos Preston, mas parece haver um mal-entendido sobre os lugares. Por acaso James está disponível? Claro, ele está na cozinha, mas vou buscá-lo imediatamente para você. Enquanto Michael desaparecia pelas portas giratórias da cozinha, olhei de volta para a mesa dos Preston. Diane estava me observando com olhos estreitados, provavelmente se perguntando por que eu não havia me afastado envergonhada como planejado. Os outros haviam voltado às suas conversas, provavelmente assumindo que eu estava arranjando uma carona para casa, ou talvez garantindo uma mesa para uma pessoa em outro lugar. Menos de 1 minuto depois, as portas da cozinha se abriram e James emergiu, seu avental de chefe impecável apesar do rush do jantar. Aos 40, com cabelo sal e pimenta e rugas de riso ao redor dos olhos, ele tinha o porte confiante de alguém que havia encontrado sua vocação. Morgan, ele exclamou, alto o suficiente para mesas próximas se virarem e olharem. Ele me abraçou calorosamente, despreocupado com formalidades. Por que não me disse que viria esta noite? Eu teria preparado algo especial. Do canto do olho, pude ver o queixo de Diane cair. Harold parecia confuso. O resto da mesa havia ficado silencioso novamente. Todos os olhos em mim e no dono do restaurante mais exclusivo da cidade enquanto ele me cumprimentava como uma velha amiga.
Era para ser uma surpresa, expliquei, gesticulando sutilmente em direção à mesa dos Preston. Na verdade estou aqui para o jantar de aniversário dos meus sogros, mas parece ter havido uma confusão com os lugares. Os olhos de James seguiram meu gesto, captando a cena e rapidamente avaliando a situação. Algo na minha expressão deve ter comunicado mais do que minhas palavras porque o entendimento despontou em seus olhos. Uma confusão? No meu restaurante? Isso é inaceitável. Ele se virou para Michael. Prepare a mesa 12 imediatamente para a Sra. Wells. Mesa 12. A mesa do chefe. O melhor lugar da casa, posicionado para ter vista tanto da cidade quanto da cozinha aberta. Geralmente reservado com semanas de antecedência para celebridades visitantes ou críticos culinários. James, isso não é necessário. Comecei. Insisto, ele disse firmemente, alto o suficiente para mesas próximas ouvirem. Nada além do melhor para a mulher que salvou Lumiere. Enquanto James me conduziu pela sala de jantar, pude sentir todos os olhos em nós, especialmente aqueles da mesa dos Preston. O plano perfeito da minha sogra estava se desmoronando espetacularmente, e eu não pude evitar a satisfação que floresceu em meu peito. Às vezes a justiça chega de maneiras inesperadas. Salvar o Lumiere? Isso não é um pouco dramático? Murmurei para James enquanto ele pessoalmente me escoltava para a mesa 12, sua mão levemente guiando meu cotovelo. De forma alguma ele respondeu puxando minha cadeira. Sem sua ajuda, eu provavelmente estaria de volta trabalhando como subchefe em algum lugar, me afogando em dívidas de um investimento fracassado. Você transformou este lugar, Morgan. A mesa estava sendo rapidamente preparada por dois garçons que pareciam se materializar do nada. Uma toalha de mesa branca imaculada foi estendida, talheres elegantes arrumados, um pequeno vaso de flores frescas colocado no lugar certo. Esta noite você é minha convidada de honra, James continuou. Vou pedir para a cozinha preparar um menu degustação especial para você. Por conta da casa, é claro. James, isso realmente não é. Não vou ouvir argumentos, ele disse com uma piscadela. Michael vai cuidar de você. Preciso voltar para a cozinha, mas virei verificar como você está mais tarde. Quando James voltou para a cozinha, peguei a visão da mesa dos Preston. Eles estavam todos olhando, alguns com confusão, outros com surpresa, e Diane com fúria mal disfarçada. O arranjo de lugares perfeito para o jantar de aniversário dela havia sido ofuscado por sua nora indesejada sendo tratada como realeza. Michael apareceu ao meu lado. O chefe instruiu-me a oferecer qualquer coisa da nossa adega. Talvez o Chateau Margaux 2010? Acredito que foi sua recomendação que o adicionássemos à nossa lista. Seria adorável. Obrigada, Michael. Enquanto me acomodava, vi Harold se levantar de seu lugar e se aproximar da minha mesa. Sua expressão era uma mistura de confusão e curiosidade. Morgan, ele disse, olhando ao redor da minha colocação premium. O que está acontecendo? Como você conhece o dono? Sorri. Fiz consultoria para o Lumiere 6 meses atrás quando James assumiu. O restaurante estava em dificuldades, e o ajudei a dar a volta por cima. As sobrancelhas de Harold se ergueram. Você fez? Não fazia ideia. Diane estava dizendo a todos como era impossível conseguir uma reserva aqui, como ela teve que ligar para favores dos Whitmore. Está tudo bem, Sr. Preston? Michael havia voltado com meu vinho. Sim, estava apenas conversando com minha nora, Harold respondeu, ainda parecendo perplexo. A Sra. Wells é muito respeitada aqui, disse Michael enquanto decantava meu vinho com precisão especializada. O chefe acredita a ela o sucesso atual do Lumiere. Harold me olhou com novos olhos. Entendo. Ele hesitou e então acrescentou. Gostaria de se juntar a nós de volta à nossa mesa? Tenho certeza de que podemos dar um jeito. Isso é muito gentil, Harold, mas o chefe arranjou um menu especial para mim aqui. Por favor, vá aproveitar seu jantar de aniversário. Podemos conversar mais tarde. Depois que Harold voltou à sua mesa, o vi falando intensamente com Diane, cujo rosto havia adquirido um tom interessante de vermelho. Os outros convidados estavam roubando olhares na minha direção, sussurrando entre si. A primeira entrada chegou, um delicado amuse-bouche que não estava no menu regular, acompanhado de um cartão de nota na caligrafia de James. Para a mulher que me ensinou a contar minha história através da comida. Enquanto saboreava os sabores requintados, Raquel se aproximou da minha mesa em seguida, parecendo envergonhada. Mamãe disse que você não viria, ela disse sem preâmbulo. Se eu soubesse que ela estava fazendo uma de suas peças. Está tudo bem, Raquel disse, embora ambas soubéssemos que não estava. Não, não está. Ela tem feito esse tipo de coisa com você há anos, e nenhum de nós realmente se levantou contra ela sobre isso. Ela olhou de volta para a mesa deles. Colin achou engraçado no início, mas até ele está desconfortável agora. Mamãe está se envergonhando. Gostaria de se juntar a mim? Ofereci, me surpreendendo. Raquel e eu nunca fomos próximas, amplamente devido à sua lealdade a Diane. Ela pareceu tentada, mas balançou a cabeça. Melhor não. Mas talvez pudéssemos almoçar alguma vez? Só nós duas. Eu gostaria disso. Durante minha refeição. Notei uma mudança na dinâmica da mesa dos Preston. Harold estava inusualmente quieto. Os Anderson, o casal que havia tomado meu lugar, pareciam desconfortáveis.
William e Margaret estavam falando com Diane no que parecia ser tons baixos mas severos. Quando meu prato principal chegou, James havia emergido da cozinha novamente para verificar comigo. Tudo à sua satisfação? Ele perguntou, embora soubesse que sua equipe nunca servia nada menos que perfeição. Está extraordinário, James. Obrigada por isso. O prazer é meu. Estou testando alguns pratos novos para o menu da primavera. Valorizaria sua opinião quando tiver tempo. Ficaria feliz em ajudar. Estava ciente de Diane assistindo essa troca, seus lábios pressionados em uma linha fina. A dinâmica de poder havia mudado drasticamente. Em seu mundo cuidadosamente curado, eu era estranha, a garota do lado errado dos trilhos que de alguma forma havia enlaçado seu filho. Mas aqui, neste templo da excelência culinária que ela havia escolhido especificamente para me excluir, eu era insider, respeitada, valorizada, até reverenciada. Conforme a noite progredia, notei Diane ficando cada vez mais agitada. Seu jantar de aniversário, destinado a mostrar sua posição social e simultaneamente me colocar no meu lugar, havia saído pela culatra espetacularmente. Em vez de ser a rainha segurando a corte, ela era apenas outra cliente enquanto eu recebia tratamento especial do próprio dono. Tudo chegou ao auge quando a sobremesa chegou às nossas duas mesas. A minha era uma criação requinta, não no menu regular, uma delicada estrutura de chocolate com folha de ouro e sorvete caseiro. A mesa dos Preston recebeu a oferta de sobremesa padrão, elegante mas não personalizada. Foi então que Diane finalmente explodiu. Isso é ridículo. A voz de Diane cortou a atmosfera refinada do Lumiere como uma nota discordante em uma sinfonia. Ela havia se levantado de seu lugar e agora estava marchando em direção à minha mesa, seu jantar de aniversário esquecido. Cabeças se viraram por todo o restaurante. O murmúrio suave de conversas diminuiu conforme os comensais pausaram para assistir ao drama se desenrolando. Diane Harold gritou atrás dela, seu tom em alerta, mas ela o ignorou. Ela parou na minha mesa, suas mãos perfeitamente manicuradas agarrando o encosto da cadeira vazia à minha frente. O que você fez? Puxou cordas. Usou o nome de Ethan para conseguir tratamento especial? Pousei meu garfo de sobremesa calmamente. Boa noite, Diane. Gostaria de se juntar a mim? Não se faça de inocente, ela sibilou baixando a voz mas não sua intensidade. Você planejou isso, não planejou? Você sabia que eu não te incluí na reserva, então veio mesmo assim e arranjou todo esse espetáculo para me envergonhar. Tomei um gole lento de água, me dando um momento para controlar minha resposta. Na verdade, vim porque Harold nos convidou há semanas e Ethan insistiu que eu ainda deveria comparecer mesmo depois da emergência do trabalho dele. Não fazia ideia de que você havia me removido da reserva. Então como você explica tudo isso? Ela gesticulou selvagemente para minha mesa, os pratos especiais, o vinho premium, o dono te tratando como realeza? Acredito que posso responder isso, veio a voz de James enquanto se aproximava, alertado pela comoção. Ele estendeu a mão para Diane. James Bennett, dono e chefe executivo do Lumiere. Você deve ser a sogra de Morgan. Ela falou de você. Diane relutantemente apertou sua mão, jogada fora de equilíbrio por sua intervenção. Sim, sou Diane Preston. Estamos celebrando o nosso aniversário hoje à noite. Ela tentou recuperar sua compostura, mudando para a persona socialite encantadora que apresentava aqueles que considerava importantes. Seu restaurante é requintado. Obrigado, James respondeu com cortesia profissional. E obrigado por ser família de Morgan. Ela é bem extraordinária, não é? O Lumiere não seria o que é hoje sem sua expertise. O sorriso de Diane congelou. Sua expertise? Claro. Quando comprei este restaurante no ano passado, estava sangrando dinheiro e reputação. Morgan revolucionou tudo, desde nosso desenvolvimento de menu até nossos protocolos de atendimento. Aquele coquetel que você está bebendo? Ela ajudou a criá-lo. O menu degustação sazonal? Conceito dela. Ela até nos conectou com os fazendeiros locais que fornecem nossos produtos. Com cada palavra de James, a narrativa cuidadosamente construída de Diane sobre mim se desmoronava ainda mais. Os outros convidados do jantar dos Preston agora haviam se reunido por perto, atraídos pela confrontação, mas ficando para ouvir revelações sobre a nora que haviam sido condicionados a ver como uma estranha. Não fazia ideia, disse Harold, olhando para mim com respeito renovado. Morgan, por que não nos disse que trabalhou com o Lumiere? Dei de ombros. Era apenas outro cliente. Não queria parecer que estava me gabando. Apenas outro cliente? James ecoou incrédulo. Morgan, você transformou este lugar. Fomos destaque em todas as principais publicações gastronômicas do país desde que implementamos suas recomendações. A onda de sussurros entre os membros da família reunidos era quase cômica. Raquel estava me encarando como se nunca tivesse me visto antes. William e Margaret trocaram olhares significativos. Os Anderson pareciam que queriam desaparecer. Diane permaneceu congelada, sua máscara social escorregando para revelar o cálculo por baixo. Eu quase podia vê-la reativando seu entendimento de quem eu era, quem éramos em relação uma à outra. Bem, ela finalmente conseguiu. Como interessante. Suponho que sua experiência em serviços de alimentação foi útil afinal.
Foi uma última tentativa desesperada de manter sua narrativa, de reenquadrar meu sucesso profissional como algo pitoresco, algo ainda abaixo dela. Algo em mim finalmente estourou. Anos de indiretas sutis, exclusões e condescendência se cristalizaram em um momento de clareza perfeita. Levantei lentamente, certificando-me de que estava no nível dos olhos com ela. Minha experiência, disse baixo mas firmemente, é em estratégia de negócios, análise de mercado e eficiência operacional. Tenho mestrado em gestão hoteleira por Cornell. Salvei dezenas de restaurantes por todo o país da falência. Fui destacada na Business Weekly e nomeada uma das principais consultoras em meu campo. Dei um passo mais perto dela. Mas você nunca se incomodou em perguntar sobre minha carreira, não é, Diane? Você decidiu quem eu era no momento em que soube que meu pai era mecânico. Você decidiu que eu não era boa o suficiente para Ethan, para sua família, para seu mundo. O restaurante havia ficado completamente silencioso. Até a equipe da cozinha havia pausado para assistir. Isso não é verdade, Diane protestou fracamente. Sempre fui acolhedora. Você foi tudo menos acolhedora, Harold interrompeu, surpreendendo a todos. Morgan está certa, Diane. Você tem tratado ela mal desde o primeiro dia. Notei, mas não disse nada. Isso foi errado da minha parte. Diane se virou para seu marido, traição escrita em suas feições. Harold, é hora de alguma honestidade, Diane, ele continuou firmemente. Esta noite era para ser sobre celebrar nossos 30 anos juntos. Mas em vez disso, você usou como outra oportunidade para excluir e envergonhar Morgan. Essa não é a mulher com quem me casei. Não é quem somos. O rosto de Diane corou de vermelho carmesim. Ela olhou ao redor do círculo de membros da família procurando por um aliado e não encontrando nenhum. Até sua filha leal, Raquel, estava olhando para ela com desapontamento. Acho, disse William no silêncio desconfortável, que um pedido de desculpas está em ordem. Todos os olhos se voltaram para Diane. O jantar de aniversário perfeito que ela havia planejado estava agora completamente descarrilhado. Sua posição social neste restaurante exclusivo comprometida. Sua família unida contra seu comportamento. Posso ter sido precipitada em minhas suposições. Ela conseguiu, cada palavra claramente lhe custando. Se fiz você se sentir mal-vinda, Morgan, essa não foi minha intenção. Não era um pedido de desculpas real. Todos sabíamos disso, mas era o mais próximo que Diane Preston jamais havia chegado de admitir que estava errada. Obrigada, Diane. Respondi com toda a graça que consegui reunir. Aprecio isso. Um silêncio desconfortável caiu sobre o grupo. James, sentindo a tensão, interveio suavemente. Senhora Preston, enquanto sua mesa está sendo limpa, talvez você e seus convidados gostariam de café e digestivos em nosso lounge privado? Por conta da casa, é claro, para seu aniversário. Diane agarrou a corda salva-vidas, ansiosa por uma fuga da humilhação pública. Seria adorável, obrigada. Conforme o grupo começou a se dispersar, Harold permaneceu para trás. Morgan, gostaria de se juntar a nós? Balancei a cabeça. Acho que vou terminar minha sobremesa e ir para casa. Foi uma noite tanto. Harold assentiu em compreensão. Eu te devo um pedido de desculpas também. Soube como Diane te trata e deixei continuar por muito tempo. Isso muda hoje à noite. Depois que eles partiram para o lounge, James voltou à minha mesa. Bem, isso foi dramático, ele disse, sentando-se à minha frente. Você está bem? Surpreendentemente sim, respondi, percebendo que era verdade. Na verdade, faz tempo que isso estava vindo. Dinâmicas familiares são complicadas, ele disse sabiamente. Minha sogra me odiou pelos primeiros 5 anos. Achou que eu não era estável o suficiente como chefe para casar com a filha dela. O que mudou? Ele sorriu. Consegui uma estrela Michelin. De repente eu era aceitável. Então tudo o que precisava era uma revolução de restaurante para ganhar o respeito da minha sogra? Às vezes as pessoas só entendem sucesso em termos que reconhecem, ele disse dando de ombros. Falando nisso, aquela oferta para fazer consultoria em nosso menu da primavera era séria. Quando tiver tempo. Conforme terminei minha sobremesa em paz, percebi que algo fundamental havia mudado esta noite. A estrutura de poder cuidadosa que Diane havia mantido por anos havia sido irreversivelmente alterada. Não era apenas sobre ela aprender do meu sucesso profissional. Era sobre outros na família finalmente verem seu comportamento pelo que era. Quando finalmente saí do Lumiere naquela noite, me senti mais leve de alguma forma. A verdade, mesmo quando chega através de conflito, tem uma maneira de limpar o ar. Na manhã após o debacle do jantar, meu telefone começou a tocar com notificações antes mesmo de ter terminado minha primeira xícara de café. Começou com uma mensagem de Raquel. Aquilo foi louco ontem à noite. Mamãe ainda está em choque. Almoço na próxima semana? Por minha conta. Então veio um e-mail de Harold, formal como sempre. Morgan, quero reiterar meu pedido de desculpas pela situação infeliz de ontem à noite. Diane e eu gostaríamos de uma chance de falar com você e Ethan quando ele voltar. Por favor, nos deixe saber quando seria conveniente. A esposa de William, Margaret, que sempre foi educada mas distante, enviou uma solicitação de amizade nas redes sociais.
Os Anderson, que haviam involuntariamente ocupado meu lugar, enviaram um arranjo de flores extravagante com uma nota expressando seu constrangimento por serem participantes inconscientes de uma situação desconfortável. Ao meio-dia, todos do jantar haviam entrado em contato. Todos exceto Diane. Ethan ligou durante seu intervalo de almoço, preocupação evidente em sua voz. Papai me ligou esta manhã. O que aconteceu ontem à noite? Você está bem? Dei a ele a versão condensada, tentando me ater aos fatos em vez de emoções. Conforme falava, podia ouvir sua respiração mudar, ficando mais pesada com cada detalhe. Não posso acreditar que ela fez isso, ele disse quando terminei. Na verdade, não posso acreditar. Só não posso acreditar que deixei continuar por tanto tempo. Sinto muito, Morgan. Você não sabia que ela faria algo assim, mas eu sabia como ela te trata. Soube por anos e inventei desculpas porque era mais fácil do que confrontá-la. Sua voz rachou ligeiramente. Isso para agora. Estou voltando para casa mais cedo. Meu voo chega hoje à noite. Quando Ethan chegou em casa, exausto de seus arranjos de viagem apressados, ele me segurou mais tempo que o usual. Nunca mais, ele sussurrou em meu cabelo. Nunca mais deixar ela te tratar assim. No dia seguinte, Harold ligou para nos convidar à casa deles. Diane tem algo que gostaria de dizer, ele explicou. Senti um nó se formar em meu estômago. Harold, não sei se estou pronta para outra performance. Entendo sua hesitação, ele disse, seu tom inusualmente sério. Mas acho que isso é importante. Para todos nós, Ethan e eu dirigimos para a propriedade Preston em silêncio, ambos nos preparando mentalmente para o que nos aguardava. A colonial espaçosa parecia a mesma de sempre, impecável e imponente. Mas algo parecia diferente conforme caminhamos pelo caminho familiar até a porta da frente. Harold nos cumprimentou pessoalmente inusual, já que eles tipicamente tinham funcionários domésticos atendendo a porta. Obrigado por virem, ele disse. Nos conduziu à sala de estar formal onde Diane estava sentada na borda de um sofá antigo. Ela parecia menor de alguma forma, menos formidável do que havia parecido na noite anterior. Sua postura perfeita permanecia, mas havia uma tensão ao redor de seus olhos que falava de uma noite sem dormir. Ethan. Morgan, ela reconheceu conforme nos sentamos à sua frente. Obrigada por virem. Um silêncio desconfortável se seguiu. Harold pigarreou intencionalmente. Quero me desculpar, Diane finalmente disse. Cada palavra claramente ensaiada. Meu comportamento no restaurante foi inapropriado. Não deveria ter te excluído do jantar, Morgan. Ethan ficou tenso ao meu lado. Só isso? Depois de anos fazendo Morgan se sentir mal-vinda, depois de deliberadamente humilhá-la em público, tudo o que tem a dizer é que foi inapropriado? Ethan, Harold começou, mas Diane levantou uma mão para pará-lo. Seu pai e eu tivemos uma longa conversa ontem à noite, ela disse, olhando diretamente para Ethan. Ele me ajudou a ver que meu comportamento tem sido problemático. Problemático. Ethan ecoou incrédulo. Mãe, você tem sido quase cruel com Morgan desde o dia que a conheceu. Por quê? Porque a família dela não pertence aos clubes certos. Porque ela trabalhou para passar pela faculdade em vez de ter tudo entregue a ela. Diane estremeceu com suas palavras. Não era tão simples. Então me explique, ele desafiou. Me ajude a entender por que você passou 6 anos tentando fazer minha esposa sentir que não pertence a essa família. Por um momento pensei que Diane poderia recuar atrás de seu verniz usual de propriedade gelada. Em vez disso, algo inesperado aconteceu. Sua fachada cuidadosamente construída rachou. Porque ela não precisava de nós, ela disse baixinho. Você não precisava mais de nós. Ethan e eu trocamos olhares confusos. Do que você está falando? Ele perguntou. Diane alisou uma ruga invisível de sua saia. Desde o momento em que você nasceu, tudo foi planejado. As melhores escolas, as conexões certas, se juntar à empresa do seu pai. Demos tudo a você, pavimentamos cada passo do seu caminho. Sua voz tremeu ligeiramente. Então você conheceu Morgan, e de repente nossos planos, nosso mundo não era bom o suficiente mais. Você começou a falar sobre fazer seu próprio caminho e encontrar significado além da riqueza. Ela olhou para mim então, realmente olhou para mim talvez pela primeira vez. Você era tão autossuficiente, tão confiante em quem era, de onde veio. Você não queria nossas conexões ou nosso estilo de vida. Pior, você fez Ethan questioná-lo também. A revelação pairou no ar entre nós. Todo esse tempo, pensei que o problema de Diane era que eu não era boa o suficiente para o mundo deles. A verdade era mais complexa. Ela temia que eu estivesse afastando Ethan da vida que ela havia cuidadosamente construído para ele. Mãe, Ethan disse gentilmente, eu estava questionando esse caminho muito antes de conhecer Morgan. Ela apenas me deu coragem para escolher diferente. Nunca quis afastar Ethan de sua família, acrescentei. Só queria que ele fosse feliz, encontrasse realização em suas escolhas em vez de seguir um roteiro predeterminado. Harold se moveu para sentar ao lado de sua esposa, pegando sua mão na dele. Tenho dito a Diane há anos que sucesso parece diferente para sua geração. Que fazer seu próprio caminho é algo para se orgulhar, não algo a temer. Estou tentando entender isso, Diane admitiu. É difícil deixar de lado expectativas que mantive por tanto tempo. Não era uma transformação completa. Décadas de consciência de classe e condicionamento social não desapareceriam da noite para o dia, mas era um começo.
uma rachadura na parede que havia estado entre nós por anos. Não espero que nos tornemos melhores amigas imediatamente, disse cuidadosamente, mas gostaria de seguir em frente com respeito mútuo. Diane assentiu. Acho que posso conseguir isso. Conforme deixamos a propriedade Preston naquela tarde, Ethan apertou minha mão. Isso foi inesperado. Sua mãe se desculpando? Definitivamente. Não, ele disse pensativo. Ela sendo vulnerável. Não consigo me lembrar da última vez que a vi deixar o ato de socialite perfeita. Nas semanas seguintes, pequenas mudanças indicaram que Diane estava fazendo um esforço. Ela ligava ocasionalmente com perguntas sobre restaurantes que estava considerando para almoço com suas amigas. Ela encaminhou um artigo sobre uma reviravolta de restaurante que a lembrou do meu trabalho. Pequenos passos, mas significativos. Raquel e eu nos encontramos para o almoço prometido, onde ela compartilhou histórias sobre crescer com as expectativas rígidas de Diane. Era sufocante às vezes, ela admitiu. Tudo tinha que ser perfeito. Tinha que se encaixar na imagem que ela queria projetar. Isso só exaustivo, disse. Era. Ainda é às vezes. Ela mexeu seu chá gelado pensativamente. Sabe qual é a parte mais louca? Mamãe vem do nada. O pai dela era zelador. Ela trabalhou como garçonete para se sustentar na faculdade comunitária. Ela conheceu papai quando estava servindo em um restaurante perto da escola de direito dele. Quase engasguei com minha água. Você está falando sério? Diane era garçonete? Raquel assentiu. Ela se reinventou completamente quando se casou com papai. Mudou seu sotaque, estudou livros de etiqueta, cortou laços com seu antigo bairro. Ela passou 40 anos garantindo que ninguém saiba de onde veio. De repente, tanto sobre Diane fazia sentido. Sua obsessão com aparências, sua hiperconsciência de marcadores de classe. Seu desconforto com minha origem que espelhava tão de perto suas próprias origens. Ela não havia me rejeitado porque eu não era boa o suficiente. Ela me havia rejeitado porque eu a lembrava do eu que ela havia trabalhado tão duro para pagar. 6 meses após o infame jantar de aniversário, Ethan e eu hospedamos uma reunião em nossa casa, uma espécie de inauguração, embora tivéssemos morado lá por quase 2 anos. Havíamos recentemente completado renovações em nossa cozinha, transformando-a em um espaço onde eu pudesse experimentar com receitas e hospedar aulas de culinária para amigos. Isso está adorável, Harold comentou enquanto aceitava uma taça de vinho. Vocês fizeram maravilhas com o lugar. Nossa casa era modesta pelos padrões Preston, uma Craftsman renovada com caráter em vez de grandeza, mas a havíamos feito nossa, misturando a apreciação de Ethan pela qualidade com minha praticidade. Observei conforme nossos convidados se misturaram no jardim dos fundos. James havia vindo com sua esposa Charlotte, trazendo vinho de uma pequena vinícola que havia descoberto recentemente. A filha de 2 anos de Raquel e Colin brincava com a criança de um vizinho em um cobertor na sombra. Meus pais conversavam facilmente com Harold perto da churrasqueira. Meu pai compartilhando dicas sobre manter a motocicleta vintage que Harold havia comprado recentemente como um projeto de aposentadoria. E então havia Diane, empoleirada um pouco rigidamente em uma cadeira de jardim, mas presente mesmo assim. Ela estava engajada em conversa com minha tia Susan, que havia assumido o restaurante da minha falecida tia e o transformado em um bem-sucedido café da manhã Farm to Table com minha consultoria ocasional. Morgan, uma voz me puxou de minhas observações. Era a sobrinha de Diane, Zoe, uma universitária estudando gestão hoteleira. Posso te perguntar algo sobre minhas candidaturas de estágio? Claro, respondi, gesticulando para ela me seguir para a cozinha mais silenciosa. Desde a noite no Lumiere, Zoe havia buscado meu conselho várias vezes, atraída pelo meu caminho de carreira de uma forma que surpreendeu a nós duas. Tenho entrevistas com 3 grupos hoteleiros diferentes, ela explicou puxando notas em seu telefone. Mas não tenho certeza de qual ofereceria a melhor experiência para alguém interessado em desenvolvimento de restaurantes. Conforme discutimos os prós e contras de cada oportunidade, peguei Diane nos observando pela janela. Nossos olhos se encontraram brevemente, e ela me deu um pequeno aceno, reconhecimento, talvez até aprovação. O relacionamento entre Diane e eu permaneceu complexo. Ainda havia momentos estranhos, ainda ocasiões quando seu classismo enraizado escapava. Mas algo fundamental havia mudado. A revelação de suas próprias origens humildes nunca foi diretamente abordada entre nós. Raquel havia me feito jurar segredo sobre essa confidência, mas sabê-lo me havia ajudado a entendê-la de maneiras que não podia antes. Mais tarde, conforme os convidados começaram a partir, Diane se aproximou de mim em um momento quieto. Aquela marinada para o frango estava excepcional, ela disse. Compartilharia a receita? Claro, respondi surpresa com o pedido. É da minha avó. Ingredientes muito simples, mas a técnica faz toda a diferença. Ela hesitou e então acrescentou. Talvez você pudesse me mostrar alguma vez. Eu costumava gostar de cozinhar há anos. A admissão de que ela uma vez havia ocupado cozinhas como criadora, em vez de apenas diretora de funcionários domésticos, parecia significativa. Um pequeno pedaço de seu verdadeiro eu revelado. Eu gostaria disso, disse honestamente. Depois que todos os nossos convidados haviam partido e Ethan e eu estávamos limpando os últimos pratos, ele me abraçou por trás. Isso correu bem, eu acho, ele murmurou contra meu cabelo.
Melhor do que esperava, concordei, me recostando em seu abraço. Sua mãe realmente comeu minha comida sem procurar falhas invisíveis. Ele riu. Progresso. Trabalhamos em silêncio confortável por alguns minutos antes dele falar novamente. Tenho pensado em algo. O que você acharia de começar uma família em breve? Me virei para encará-lo, examinando sua expressão. Sério? Você está pronto? Ele assentiu. Acho que sim. Observando você com a garotinha de Raquel hoje, pude ver você como mãe. Uma ótima mãe. E que tipo de sogro seremos, você acha? Perguntei meio brincando. O tipo que respeita limites, ele disse firmemente. O tipo que apoia sem controlar. O tipo que aceita as escolhas de nossos filhos, mesmo quando são diferentes do que imaginamos. Pensei sobre a jornada com Diane, da rejeição à aceitação relutante, ao nosso atual relacionamento cauteloso. Pensei sobre como suposições e medo nos haviam roubado anos de conexão potencial. Pensei sobre a cura que havia começado, imperfeita embora fosse. Eu gostaria disso, disse, descansando minha cabeça contra seu peito. Quebrar o ciclo. Olhando para trás para aquela noite no Lumiere agora, vejo como ponto de virada que realmente foi. Não porque eu ganhei ou Diane perdeu, mas porque a verdade finalmente rompeu as fachadas cuidadosas que todos havíamos mantido. Suas ilusões sobre quem eu era, e talvez mais importante, suas ilusões sobre quem ela era, não puderam sobreviver na luz da realidade. A lição não era que sucesso ganha respeito, embora isso fosse parte disso. A verdade mais profunda era que a autenticidade, ser genuinamente você mesmo sem desculpas, cria a liberdade que nenhuma quantidade de posicionamento social pode proporcionar. Diane havia passado décadas escondendo suas origens, curando uma imagem perfeita ao custo de conexão genuína. Eu quase havia caído na armadilha de buscar sua aprovação, de tentar me encaixar em um mundo que não era meu. Ao manter minha posição naquela noite, ao me recusar a ser diminuída, encontrei algo mais valioso que a aceitação da minha sogra. Encontrei convicção no meu próprio valor, independente da validação de outros. Relacionamentos familiares são tapeçarias complexas tecidas de amor, expectativa, história e esperança. Os fios que nos conectam podem se emaranhar e fazer nós, criando padrões que nunca pretendemos. Mas com paciência e coragem, até os padrões mais torcidos podem ser retrabalhados em algo novo. Não perfeito talvez, mas autêntico e forte em sua imperfeição. Conforme Ethan e eu discutimos nossa futura família, penso sobre o legado que queremos criar. Um de aceitação em vez de expectativa, de apoio em vez de controle. Penso sobre o tipo de sogra que posso me tornar algum dia, e me comprometo a lembrar como é estar do lado de fora olhando para dentro.